Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a conversa vai ser muito interessante. Estou aqui com a doutora... Ai, minha voz está sumindo. Com a doutora Ana Patrícia Moreira Lima. Isso. Adoro teu nome. Obrigada, Chique, muito obrigada. né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Para quem não conhece, ela é médica com várias especializações, que nós vamos conversar disso agora aqui. Isso mesmo. Não é? Eu agradeço pelo convite de estar aqui com você e poder falar um pouquinho do meu trabalho e do meu atendimento. Né? Ah, eu amo teu trabalho, eu te sigo nas redes sociais, daí que eu Obrigada. comecei a conversar. Nem sabia que a gente tinha muitos conhecidos em comum, É né? verdade, Ah. é verdade. Na verdade, eu faço um atendimento, né? Hoje eu faço atendimento no consultório e eu gosto de uma abordagem muito individualizada com o paciente, humanizada. Acho que é importante ter um acolhimento. Acho que todo tratamento vai desenvolver e vai ter um resultado a partir do momento que o paciente confia em você, né? E Claro. quando você também entende a vida do paciente. Eu acho que eu aposto muito assim de ter um entendimento de como o paciente, né, tem, como ele leva a vida dele, para a gente entender essa individualidade e poder ajustar aquilo que é possível, né? Às vezes até, desculpe te interromper, às vezes até a causa real do problema de saúde. Exatamente, porque não existe uma regra, não dá para ser igual para todo mundo. E às vezes você já sabe, por exemplo, coisas que são importantes fazer, dormir bem, tomar água o dia todo mundo sabe desse funcionamento, não estressar, não exceder nessas situações. Porém, a vida não é assim, né? Às vezes você tem uma profissão que exige isso de você e a gente tem que entender isso e pensar em possibilidades de diminuir esses danos. Como a gente pode, juntos, melhorar essa qualidade de vida, podendo ajustar aquilo que é possível, fazer pequenas mudanças, mas que tenham consistência, que tenha continuidade, que isso é o que vai fazer diferença, né, na tua saúde, na tua vida. Eu acredito que não adianta você fazer uma dieta radical, eu vou emagrecer 15 dias, um mês, isso é uma coisa que você não consegue levar para a tua vida, entendeu? Então, às vezes, ajustes menores são mais consistentes, com melhores resultados, do que, às vezes, ficar apostando nesse radicalismo. Que você consegue, né, levar as mudanças para a tua vida inteira. Exatamente. Me fala uma coisa, enquanto você estava falando aí, eu fiquei curiosa. A tua consulta inicial demora quanto tempo? 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. É um tempo, é uma consulta, mas também é um bate-papo, é um entendimento. Eu gosto sempre de conhecer a pessoa, claro, entender as queixas principais que ela está vindo, aquilo que ela quer melhorar, mas entender o funcionamento, né? Entender como ela se alimenta, qual o horário, quando ela deixa de se alimentar, às vezes não tem tempo de jantar, ou de comer um lanche, ou vai jantar à tarde da noite. Se ela tem bom sono, se o intestino funciona, digestão, tudo isso é importante. E mais importante ainda, eu acho que é a questão emocional. Então, entender o emocional da pessoa, o nível de estresse, o nível de ansiedade, sabe? Tudo isso reflete. Eu sempre digo assim, que o corpo fala e a gente tem que aprender a escutar. Então, com certeza. Se você está com uma dor, alguma coisa, por que você está sentindo isso? Então, por muitas vezes, eu sempre digo para os pacientes, por exemplo, uma dor lombar, ela pode ter tanto fundo emocional. Um fundo físico, assim, de você estar com uma hernia de disco, alguma coisa, mas também de um fundo emocional, de uma emoção de sobrecarga. Você entendeu? Então, a sobrecarga... Pode ser emoção de sobrecarga? Exatamente. Por exemplo, você pode ter uma sobrecarga porque você carrega peso, você tem um trabalho que faz, né, que você tem esse esforço físico, tem essa necessidade. Mas uma pessoa que tem uma sobrecarga emocional, vamos dizer que uma pessoa que às vezes cuida da própria família, cuida do outro, sabe? Assim, se sente numa responsabilidade grande. É uma sobrecarga real, mas que a pessoa que isso vai refletir no corpo da pessoa. E também existe uma sobrecarga emocional no sentido que a pessoa se sente responsável por muitas coisas que às vezes ela não precisaria ser. Sabe uma pessoa que às vezes vai resolvendo o problema de todo mundo? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Isso, de alguma forma, a hora que você passar do ponto que você deve ou que você pode ajudar as pessoas, quando você passa desse ponto da tua saúde, você começa a ter dor nas costas também. Só que a pessoa não percebe, né? Fica procurando mil
Mil Nossa, você tá situações, falando, doenças, eu tô pensando, eu exames, tô toma um me monte de colocando. remédio. É verdade, eu tinha um ciático horroroso, tinha dor no corpo inteiro, agora não tenho mais. E alguma coisa deve ter É mudado aí também. emocional. Você entendeu? São fases. Claro que a gente, assim, o medicamento é importante, fazer os exames para fazer o diagnóstico é importante, a gente não pode só ficar achando, né? É, Então, todo um acompanhamento disso é importante. Mas a gente não pode pensar só no físico, né? A gente tem que pensar, por exemplo, hérnia de disco, uma pessoa pode ter, porque realmente ela carrega peso e tem vários, né, um esforço físico, mas por que que às vezes uma pessoa num escritório que fica sentada tem hérnia de disco? Você entende? Ela não tem aquele esforço de carregar peso com frequência e tudo mais. Então, vem de outros fatores também. O que a gente tem sempre que pensar é que tem vários fatores que acometem a nossa saúde e a gente tem que entender o que o corpo está falando e olhar para isso. Não adianta você ficar sempre pensando que dá para tocar a vida do jeito que quiser, sabe? claro. E achando que não vai ter danos. Uma hora o corpo fala. Ah, Então, esses cuidados eu gosto muito, assim, acho que são muito importantes para a gente olhar para a saúde, né? Eu acho que dentro das minhas especialidades todas que eu fiz, foi sempre pensando em ampliar o meu olhar sobre a saúde da pessoa, né? Eu acho que olhar para a saúde, tentar recuperar a saúde ou melhorar aquilo que você pode, viver com saúde, eu acho que é o mais importante. com certeza. Então, Me conta uma coisa, você sempre quis ser médica? não. Não era, apesar de eu ser uma pessoa assim que eu sou muito cuidadora, sabe Ah, assim, da mesmo dentro da minha família, eu sou uma irmã que cuida bastante, que está sempre ah. conversando com os amigos e tudo mais. Eu não pensava em ser médica, mas depois, já na minha vida adulta, eu fui indo por esse caminho de cuidar da saúde e tudo mais, E e você eu amo o fez que eu faço. medicina aqui em Rio Preto? Eu fiz. Esse ano eu já faço 30 anos de formada. Nossa, É, mas nunca que parece. 30 Nunca anos. que parece. Vamos contar esse segredo depois, ó, essa entrevista. E daí você se formou em anestesista. É, a minha primeira especialidade é anestesia. É, Na minha época eram 2 anos de residência, fiz os 2 anos. Fui fazer especialização em dor em São Paulo. Na época eu fiz um ano na Escola Paulista de Medicina de Dor. Lá eu conheci a acupuntura, porque como tá. a dor é um O que é a tratamento especialização de multidisciplinar, dor? A dor é isso, é um tratamento multidisciplinar. é multidisciplinar sempre, Tá. sempre. Hoje já várias especialidades, né, também se ampliou um pouquinho. Na minha época, especificamente quem fazia dor era anestesista ou neurologista. Tá. Aí eu fiz um ano de dor, conheci a acupuntura aí, porque por muitas vezes a gente não resolvia todas né, as questões só com os medicamentos, com bloqueio, com algumas Tá. coisas, que a gente encaminhava para a acupuntura resolvia. Eu falei, não, preciso conhecer. Eu tive uma professora que falou, Ana, faz acupuntura que você vai adorar. E realmente eu adorei, e é um jeito de pensar, de raciocinar sobre a saúde assim muito diferente. Isso amplia muito, né, o nosso Porque são pontos, né? são pontos de acupuntura. Então, a gente tem que pensar que são vários fatores que influenciam no nosso corpo, né? São vários pilares. E o emocional, por exemplo, quando a gente pensa, né, baseado na medicina chinesa, a gente tem 5 órgãos principais. E esses órgãos, existem os outros também numa hierarquia secundária, mas nesses principais, a gente tem as emoções relacionadas. Então, por exemplo, o baço pâncreas que a gente coloca junto é a preocupação, o pulmão é tristeza, o fígado é raiva, o rim é medo, entendeu? E o. Qual faltou? Coração. Coração, baço pâncreas, o rim, o fígado e o pulmão. É isso. É, você não Baço falou o pâncreas, coração. preocupação, É. coração, ansiedade, Ah, coração é o rim ansiedade. é medo, fígado é raiva e o pulmão é tristeza. Então, sempre, de alguma forma, não quer dizer que a gente não tem essas emoções, todo mundo tem, Todo né? mundo tem. Faz parte da nossa vida e É. um dia a gente tem quase todas juntas. Mas o que é importante é entender para aquela pessoa o que isto representa na saúde, entendeu? O que isso pode gerar de desequilíbrio na pessoa, entendeu? Então, é uma soma de fatores, né? Um olhar muito mais amplo sobre a saúde. E depois, além disso tudo que eu fiz, eu fui fazer nutrologia, fiz uma pós-graduação, porque a parte da alimentação também é importante. Como a pessoa come, o que ela come, o que ela digere, o que ela aproveita dos alimentos, quais nutrientes ela tem, o que ela tem facilidade ou dificuldade de absorver. Tudo isso, de alguma forma, vai responder na tua saúde.
entendeu? Daí você fez acupuntura, depois você fez nutrição. Agora você pretende Eu fiz nutrologia. 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 Então, a nutrologia é a área da alimentação da medicina. Da do médico. medicina. É o nutrólogo, A nutrição é a nutricionista, que é uma outra faculdade. Tá. E que, em geral, a gente trabalha em parcerias, assim, né? É uma coisa sempre importante a gente trabalhar junto. Entendeu? Mas são formas diferentes de trabalhar. Então, hoje, suas especialidades são dor, acupuntura e nutrologia. Nutrologia e anestesia. O que mais você trabalha é nutrologia É atualmente. nutrologia. Isso, eu tenho atendimento. Nós somos resultados do que a gente come, não é isso? Eu faço alguns trabalhos ainda de anestesia, faço atendimento no consultório de acupuntura e também de nutrologia. A gente é o que a gente come, mas o mais importante é entender o que o nosso corpo faz com o que a gente come. Você entendeu? Será que a gente absorve? Será que eu tenho boa digestão? Será que eu mastigo o suficiente aquele alimento? Porque às vezes você come rapidamente, você embola tudo, não digere aquilo e você vai jogar fora. Você elimina todas as vitaminas que você poderia ter aproveitado. Se você tem um intestino que está inflamado, num sentido que a gente diz de uma disfunção, não necessariamente uma doença, uma patologia, né? Ele só não está numa função adequada, você já pode jogar fora aí vários nutrientes no teu dia sem perceber, entendeu? Então, verdade. esses ajustes, assim, eu gosto muito de fazer uma avaliação nutrológica para entender como o teu corpo está funcionando, o que você está fazendo com a tua alimentação, o que teu corpo faz, como é que o teu metabolismo funciona. Você está aproveitando os teus nutrientes? O que é preciso repor? Hoje isso está muito na moda, assim, né? Hoje está muito na moda. A internet só fala isso. Ai, para não sei o quê, você toma não sei o quê. Gente, e aí fica uma coisa, né, Lucas, assim, você fala, nossa, vou tomar isso, vou tomar ômega porque é bom, vou tomar coenzima porque é bom, vou tomar não sei o quê. Aí você vai tomando muitas coisas ao mesmo tempo, que nem sempre você vai ter o resultado esperado. Não, porque... e às vezes dá até um... Exatamente, pode ser sobrecarregar o teu corpo com isso, né? Então, o que é importante disso? Criar estratégias, fazer uma avaliação adequada daquilo que, né, numa avaliação nutrológica, daquilo que o teu corpo precisa e dos sintomas que você tem, porque isso faz a gente conseguir medir um pouco quais as alterações, o que está faltando, o que é mais importante naquele momento, e criar estratégias, né, de tratamento. Não adianta vir com tudo ao mesmo tempo. Primeiro uma etapa, depois a outra etapa, e aí a gente vai colhendo os resultados de saúde e melhorando todos os sintomas, né? Uma das coisas mais importantes hoje, assim, que a gente vê, por exemplo, é sono. O sono meio que é o rei, base, ele que né? manda na nossa saúde. Então, foi interessante que outro dia eu recebi uma paciente que falou assim, nossa, doutora, eu durmo muito cedo. Todo mundo até brinca comigo, porque 9 horas eu estou dormindo. Que maravilha! Eu falei, não, você é a pessoa que dorme certo, você não está dormindo cedo. As pessoas estão tão adaptadas a jogar esse sono para 23 horas, né, meia-noite. Não, isso está totalmente errado. Você gera toda uma alteração do teu metabolismo de melatonina, você entendeu? A gente tem uma curva em torno de umas 22 horas de melatonina, que é a hora que a gente tem sono. Depois tem um pico maior às 2 da manhã. Só que isso tem que estar encaixadinho, sabe? Não é a hora que você quer. Você não pode dormir, vou dormir 8 horas, eu durmo da meia-noite até as 8 no outro dia. Já mudou tudo. Você entendeu? A gente precisa dormir cedo. Você tem uma rotina. Uma rotina, mas ter o sono no horário certo. E acordar no horário certo. Eu falo sempre que o melhor do nosso sono, e como a gente deveria fazer, é igual quem vive na zona rural, na roça. Que começa a escurecer, a pessoa já vai se preparando para dormir. E a hora que amanhece, ela está acordando. Por que isso é importante? Porque a gente tem um ciclo da melatonina durante a noite e de manhã ela vai embora. A hora que ela vai embora, começa o cortisol, que é o que mantém a nossa energia, a nossa disposição durante o dia. Que também é importante ter o cortisol, porque às vezes as pessoas falam, está estressado, está com cortisol alto. Não, a gente precisa de cortisol, que a gente não pode estar no excesso dele. Entendeu? Então, um ajuste do a gente chama de ciclo circadiano, que são esses horários para as nossas funções aí bioquímicas do nosso corpo. Entendeu? Então, o sono é o principal. E a alimentação. Você acha que, às vezes, a alimentação... Porque assim, o que nós estamos vendo na internet que estava falando é esse monte de
Como é que fala? De informação, de suplemento? Suplementos. Certo. Você acha que se você tem uma alimentação adequada, você pode tomar muito menos suplemento? Ah, com certeza. E é melhor, não é? Com certeza. Uma coisa que eu acho muito assim... Primeiro que quando a gente fala de alimentação, a gente fala comer comida de verdade. Isso. Né? O que é comida de verdade? Arroz, feijão, legume, verdura, salada, fruta. Você entende? E a gente pode incluir as castanhas, o azeite e tudo mais, que isso vem um pouco mais da dieta pãozinho. mediterrânea, né? Exatamente, não tem problema comer pão. Se a pessoa não tem uma alteração específica relacionada ao glúten, não tem por que não comer pão. Só que a gente tem que entender quanto come de pão, né? Tá. A pessoa come pão no café da manhã, come à tarde, come à noite e faz uma frequência disso todo dia. Então, não é o pão que é o problema é a frequência do pão. Mas mais do que isso, é pensar o que, além desse excesso, por exemplo, que a gente está falando do pão, o que ela está deixando de comer? Será que ela come arroz e feijão? Será que ela come uma variedade de legumes e verduras ali? Um dia tem um brócolis, outro dia tem um repolho, outro dia tem beterraba, tem cenoura. Isso é... As pessoas acham que salada é só alface e tomate, entendeu? Nossa, eu amo salada. Então, assim, essa variedade vai nutrindo o teu corpo com esses vários ingredientes que você vai tendo. Eu acho muito interessante, assim, as pessoas acham que vão tomar aminoácido, compra aminoácido, paga caro, é um produto caro. Mas arroz e feijão tem todos os aminoácidos que a gente precisa. No arroz falta um, no feijão falta outro, mas quando você come os dois, você tem tudo. Você entendeu? Agora, vamos entender a quantidade, né? Vamos entender a quantidade de arroz e feijão que você come. Você entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente vê que hoje rola na internet, assim, alguns assuntos. Primeiro que vende, né? Tem muita coisa que vende, gera... Não, e cada um fala uma coisa diferente. Um quer contradizer, porque contradizer dá mais audiência e tudo mais, mais curtida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Também as suplementações precisam ser bem direcionadas. Não é para qualquer um. Entendeu? Não é para qualquer um que aquilo faz diferença. E tem que ser tudo personalizado. Exatamente. Porque depende da idade, depende do histórico clínico, depende de tudo, né? Sim, depende da a dose, quanto que a pessoa vai aproveitar. Né? Então, tem muitas coisas assim que são detalhes importantes e que não pode ser banalizado. Né? Quando a gente está falando da saúde, eu acho que é importante ter um cuidado ali bem específico e individualizado. E eu acho que a medicina não pode fugir disso. Está fugindo muito, a gente vê assim os atendimentos às vezes muito rápidos e tudo mais, né? A gente tem um sistema de saúde aqui um pouquinho diferente, mas a gente não pode esquecer dessa necessidade. 2 horas uma consulta. E é o tempo certo, né? É um tempo necessário, né? Eu acho que em torno de 1h30, 2 horas, eu consigo conversar, abranger, explicar para a pessoa, né, explicar o que a gente vai fazer. Eu peço vários exames para entender essa avaliação bioquímica, né? A gente não pode só ficar achando. Então, a gente tem que entender como tudo isso funciona. Você pede vários exames. Peço. E aí eu vou avaliar o metabolismo da pessoa. Então, não é uma avaliação apenas de está dentro do limite ou está fora, está abaixo ou está acima. Não é isso. Conforme eu comparo os resultados, eu consigo entender como o teu metabolismo funciona. Você entendeu? Se você está sobrecarregando mais para um caminho do que para outro, então tudo isso é importante, entendeu? Então, por exemplo, a vitamina C, a gente sabe que é uma vitamina super importante para a imunidade, mas ela está muito relacionada com o estresse, porque ela é muito usada numa pessoa estressada. Então, fica abaixo, aí sim vai cair a imunidade. Ah, a pessoa fica estressada, cai a imunidade, lógico. Cai a imunidade porque cai a vitamina C. Cai a vitamina C. Porque a vitamina C ela é usada para produzir, né, algumas substâncias químicas. Então, ela é consumida, porque você está precisando produzir muito. Entendeu? Então, isso vai fazer com que ela diminua. E aí, você fica estressado, cai a imunidade. Então, quando está estressado, já toma vitamina. Então, depende, porque são muitos nutrientes, né? Então, a gente tem que pensar se para esta pessoa... Porque, assim, ó, existe zinco, existe manganês, magnésio, selênio, que são minerais importantes também para a imunidade. Às vezes é o zinco, às vezes é a vitamina C, às vezes são vários, né? E aí a gente ajusta, né, de alguma forma que isso melhore, entendeu? Então eu fico assim muito gratificada com os resultados e entender que eu posso cuidar da saúde da pessoa, poder melhorar, né, ter uma condição de vida melhor, o emocional. Que isso é o principal, né? A pessoa ter uma qualidade de vida, né? Uma coisa muito importante, por exemplo, a gente fala da vitamina B12, ela gera uma deficiência, ela está relacionada
a formação do nervo na baía de Melina, né? Um pouquinho mais aprofundando, mas que gera, quando ela está baixa, é muito comum a pessoa ter formigamento, ter dor, entendeu? Ela dá alteração da parte de memória, concentração, foco, confusão mental. E aí isso às vezes não é olhado, né? Entendeu? Tá, Então, isso... às vezes a pessoa faz o diagnóstico e não pede o exame da B12. Exatamente. E entender como é o funcionamento dela. Então, assim, aí a gente pensa, vê o valor e entende os sintomas e a gente junta, né? Soma essas informações para entender qual faz é o tratamento. Né? Então, é uma coisa ajustada. Mas tudo isso acaba sendo importante. Né? O magnésio, por exemplo... Ai, tá tão na moda o magnésio. Eu tenho uma paciente que vem com tratamento, né, de um outro especialista tratando a pressão arterial dela, passou por algumas situações de estresse, deu umas descontroladas, assim, de subir e baixar, ela voltou ao cardiologista, reviu a medicação, e aí eu entrei com magnésio, que estabilizou a pressão dela, né, junto com o cardiologista, conseguimos estabilizar essa pressão. Entendeu? Então, assim, são algumas substâncias, suplementos, que às vezes ficam um pouco esquecidos, né? Cãibra é muito comum por deficiência de magnésio. Às vezes né, sempre se escuta que é de potássio, não, é de magnésio. Eu tenho tido... Tudo que você fala, eu fico imaginando para mim. Eu tenho, será que eu tenho? Será que eu... Exatamente, eu tenho tido muita cãibra. Então, inclusive na mão, que eu nunca tinha tido. Cãibra na mão é horrível. E aí são coisas, né, assim, são fatores importantes para a gente avaliar e entender o funcionamento, né? O Covid veio, por exemplo, deu... Tanto o Covid quanto a dengue gera um desbalanço muito grande da saúde, né? Então, o Covid gera uma contínua ali, queda de cabelo, demorada para cessar, cansaço, indisposição. Então, são coisas que também o Covid depleta algumas vitaminas, que a gente tem que reajustar isso no organismo para poder recuperar essa fase. Entendeu? Então, a gente vai restabelecendo a saúde, né? Cada pessoa vai depender da individualidade, a genética da pessoa vai influenciar, tudo que a pessoa se alimenta, come, estresse, exercício físico, tudo isso faz diferença. Então, esse ajuste é importante, né? É muito legal. E uma coisa que eu acho interessante... Porque... é a atividade física. Então, uma pessoa que faz... Primeiro que é importante fazer atividade física, mas mais importante ainda é fazer exercício físico. Qual a diferença? Parece que é a mesma coisa, né? Atividade física é tudo que você faz que você se movimenta. Então, você dá uma volta no quarteirão, você estaciona o carro mais longe, sobe escada, isso é uma atividade física, você está se movimentando. Exercício físico é uma atividade física planejada, né, organizada para que você tenha resultado, com uma meta, né? Então, vou na academia 3 vezes por semana fazer musculação. Isso é um exercício físico. Você entendeu? Entendi. Porque você vai ter esse controle. Mas então, me fala um negócio, os dois são importantes. Sim, quanto mais você se movimenta, é importante. Né? Lógico isso, mas às vezes a pessoa não faz uma coisa planejada, aí ela colhe pouco resultado. Entendi. Porque é quanto o teu corpo precisa daquilo para ter alguma resposta em termos de musculação, né? Da musculatura, de você conseguir construir músculo. Então, por exemplo, hoje a gente vê muito... Hoje, quando a gente fala de exercício de longevidade, de trazer saúde por mais tempo, é a musculação. É a musculação, em primeiro lugar. Eu fiz muitos anos musculação. Porque a musculação dá autonomia, entendeu, Luca? É aquela que, quando a pessoa estiver idosa, consegue sentar no sofá, levantar do sofá, sentar na cama, levantar, fazer a própria comida em pé na beirada do fogão, sabe? É isso que é importante. Hoje em dia, musculação é assim, uma das coisas mais importantes. E o que a gente vê, às vezes, é muito idoso fazendo caminhada. A caminhada é importante, a cardiovascular é importante, mas só caminhada não. Porque pode ser que ele gaste mais músculo do que ele já pode estar perdendo, entendeu? Então, eu perdi toda a minha massa muscular. Então. E aí você precisa ter uma alimentação adequada, suplementação adequada e o exercício adequado. Você tem que somar os fatores. Entendeu? Que horas você come, que hora você treina, quanto você come de proteína no dia. Hoje a gente vê muita deficiência de proteína numa alimentação o dia todo. Porque as pessoas comem pouca proteína, né? Não o suficiente para fazer músculo. Então, a gente precisa entender quanto você está ingerindo
O mais importante da proteína é a gente distribuir durante o dia, entendeu? Tá. Para que você tenha esse aproveitamento da proteína somado a um exercício, né, específico para você fazer massa muscular. É um trabalho, né? É um É um trabalho. trabalho. Nossa, eu tô toda errada pelo que você... E depois começa a ter as alterações hormonais, isso vai interferindo também, Ah, né? Então, quando começa a ter declínio hormonal, a mulher começa a entrar no climatério, menopausa, isso também interfere nessa queda aí de massa muscular, entendeu? Tem um trabalho. nossa senhora. E me conta um negócio, a maioria dos teus pacientes são homens ou mulheres? Mulheres, Mulheres, né? disparado. Mulher Disparado. cuida muito mais. Ah, eu tenho, né, vários meus pacientes homens, a maioria, ou a esposa trouxe, ou a mãe trouxe, ou a Ah, namorada, sabe assim? Sempre ah. muitos deles vieram dessa forma e acompanham comigo nesse caminho, assim, né? Mas é muito interessante que a mulher cuida mais da saúde, ela é mais, né, direcionada, assim, a É, a mulher se entender. cuida mais, É, né? De é, uma é. forma. Por isso que vive mais, né? É. É simples assim. E é Né? verdade. Até da alimentação, eu acho que a mulher cuida. O homem, se deixar, duvido que ele vá. Hoje em dia mudou um pouco isso, mas antigamente ele comia fast food e não ia para a cozinha, É, isso é comum mesmo, né? né? Mas é um cuidado, assim, bem importante, né? Da gente pensar na saúde, entender como você pode melhorar e viver bem. Porque quando a gente fala de longevidade, é pensar assim, quanto tempo você vive com saúde. Não é para você adoecer aos 60, E né? viver E até os você vive até 90. Não 99. é essa a ideia. É que se você viver até 80, que você tenha o máximo de tempo de saúde possível. Não ficar adoecido, acamado, É, viu? assim. Até 80, andando, fazendo as coisas, tá Exatamente, com uma vida ótimo. ativa, né? E hoje em dia É, essa idade tem se né? prolongado, Tem se assim, né? prolongado, Isso, tem né? sido bem legal isso. Isso é importante. Ah, muito legal, adorei. Eu preciso ir lá fazer uma consulta. Vamos E me sim. conta uma coisa, você, às vezes se a pessoa vai lá, você consegue unir, faz o coisa de nutróloga, né? Aham. E faz acupuntura também? Não necessariamente, né? Não são Tá, tratamentos vinculados, assim, né? A tá, pessoa pode ir só para fazer acupuntura, ou pode ir só para nutrologia, e eu, se precisar, a gente soma tá. as duas abordagens. O que eu acho que é importante, quando a gente fala de nutrologia, as pessoas têm sempre uma ideia que se eu for no nutrólogo, eu vou fazer dieta, e eu não quero fazer dieta, Ah, sabe? E na verdade não é isso, né? Fazer uma consulta, fazer uma avaliação nutrológica é entender sobre a tua alimentação e como o que tá. teu corpo faz com isso. Não necessariamente você vai ter dieta, né? Então, se você, às vezes eu tenho pacientes, como eu tenho pacientes, a maioria assim com mais de 40 anos, essa fase, eu não vou deixar de tomar vinho no final de semana. Eu sempre tenho jantar, não vou deixar de ir. Tá. Então, não é para deixar de ir, não é para tirar esses prazeres da vida, a não ser que tenha uma necessidade É, específica, mas no geral não precisa, só que a gente pode ajustar o teu dia, como você se alimenta, né? Se tá. você vai ser para jantar, o que que você vai comer, o que que vai ser melhor para você. Então eu Tá, acho ver que as vitaminas que estão faltando, né? exatamente, então é Que um isso é olhar sobre importante. isso, né? Que eu acho que isso faz muita diferença. E é bem comum, assim, eu tenho bastante pacientes que foram já em nutricionistas várias vezes, mas elas não conseguem manter uma disciplina ou uma rotina daquele cardápio de tudo que deu. Às É, vezes às vezes porque não, nem se encaixa com o que com elas a própria gostam. vida, né? Isso, Ah, com sabor e tudo mais, você né? sabe que quando eu tive a minha primeira filha, em 85, vou fazer 40 anos, eu fui numa nutricionista. Olha que loucura, tinha uma, acho que Rio Preto. Nem sei se ela está viva, acredito que não. E ela conversou comigo, ela falou: eu falei, eu gosto de pão. Então, um dia da semana, olha, não vejo almoçar, ela fazia eu comer um Um sanduíche. lanche, isso. E eu super emagreci. É isso que é interessante, né? Ah, Você adequar com aquilo que você vive, com aquilo que você gosta, ah, né? Com a tua alimentação. E eu sempre olho bastante para isso, no sentido assim, às vezes as pessoas ficam muito olhando para o perfeito que eu deveria fazer. Mas é, espera aí, vamos ajustar os erros? Vamos ajustar primeiro essa outra parte, onde está faltando? Às vezes é comum eu ter pacientes que ficam o dia inteiro sem comer, né? né? A hora que dá 4 da tarde, está super cansada, a memória
não tem memória, não funciona mais no trabalho, não vi hora de dar 6 horas, ir embora, deitar e dormir. Sabe assim? Ah, a falta de alimentação acaba com a memória? Acaba com a memória no sentido assim, tem as questões dos nutrientes, mas mais do que isso é carboidrato, né? Carboidrato é importante, o cérebro Ah. precisa de glicose para funcionar bem. Ah, eu amei. Você quer voltar outras vezes? Vamos Porque combinar. Adorei eu também. olhei ali, já deu os nossos 30 minutos e eu queria te perguntar tanta coisa ainda, né? A gente combina outro dia. Vou ter o maior Porque é prazer. muito bom, muito Que bom. bom. Obrigada. Adorei. Ó, deixa um recado aqui para os meus seguidores. Bom, estou à disposição. Se alguém aqui quiser conhecer meu trabalho, entender, cuidar da própria saúde, pode me procurar. Estou nas redes sociais também. Estou sempre fazendo posts interessantes lá e a gente se vê por aí. Obrigada. Tá bom, vou encerrar então. Tá bom. Gente, eu adorei essa entrevista, adorei. Eu preciso conversar muito com ela. Eu espero que vocês também tenham gostado. Passa por WhatsApp para aquela tua amiga que está precisando ouvir isso, aquela tua tia, enfim. Essa entrevista vai estar na íntegra em nossos canais, no YouTube e no Spotify. E, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube. Beijo!